vale sempre relembrar os profundos ensinamentos do nosso mestre e educador Jesus, que tanto nos ajudam no nosso crescimento pessoal. E para isso, a doutrina espírita é um grande auxiliar. Por isso é muito bom estarmos juntos nesse momento, mesmo que em pensamento, na ambiência espiritual da casa de Francisco de Assis, para ouvirmos ideias e reflexões a respeito de tantos assuntos que nos ajudam a pensar. Hoje nós vamos ouvir a nossa companheira Marta, que vai nos falar dos seus estudos a respeito da liberdade de pensamento e de consciência. Mas antes, vamos à leitura de uma página de Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier para a preparação do nosso interior. Está no livro A Verdade Responde e é o item 12, o problema da liberdade. Em verdade, o direito vem libertando os cidadãos da escura nódoa do cativeiro no vasto círculo dos povos. Decretos e proclamações glorificam a liberdade. Entretanto, o homem privilegiado herdeiro da inteligência no mundo ainda continua escravo adentro de si mesmo. Pesados grilhões acorrentam-no à inferioridade e à sombra, convertendo-o em fantasma de dor e treva, quando poderia erguer-se à condição de semeador de alegria e de luz. Mais que o rebenque dilacerante dos antigos capatazes de fazenda, a ira enrijece-lhe o coração, a avareza enregela-lhe o íntimo, a crueldade aguilhoa-lhe o sentimento, a incompreensão vergasta-lhe a alma e a ignorância espanca-o infatigável, ferindo-lhe a mente e a carne com os azogarres de seu nefasto domínio. Não valem ordenações terrestres de liberdade para os instintos desabridos, e será sempre perigoso ditar direitos humanos para seres racionais que se bestializam. Só a educação pode produzir o milagre da regeneração comum, porque sem o homem renovado para o infinito bem, o mal se aproveitará de nossa desorientada independência para ampliar a infinita penúria. Não hesitemos. A única propriedade inalienável da criatura é a sua própria alma à frente do Criador e Pai. Somos aquilo que criamos em nós próprios. Temos o que detemos, assim como recolhemos o que semeamos. Liberemos nossas forças para a estruturação de novos destinos sob a inspiração de Jesus. Enquanto o amor e a humildade não estabelecerem o seu império sobre nós, seremos invariavelmente vítimas potenciais do ódio e do orgulho, ameaçando a nossa própria felicidade pela autoescravização no sofrimento. Não nos esqueçamos de que os grandes missionários da justiça emancipam as nações, mas somente nós mesmos poderemos redimir nossa alma cativa na terra para o voo sublime, a gloriosa e definitiva libertação. E juntos em preces, pensando no nosso Pai de amor que nos criou, pensando em Jesus, esse exemplo, esse mestre, esse educador de nossas almas, e pedindo ajuda à espiritualidade amiga da casa de Francisco de Assis, vamos agradecer por todas as oportunidades que vivemos, pedindo ao Mestre Jesus que nesse momento oriente o nosso pensamento
para que as reflexões mais profundas e sérias possam se fazer em nosso espírito, a fim de que busquemos a interiorização das lições recebidas e nos transformemos em pessoas melhores do que fomos. Abençoa, Jesus, nesse momento, a toda essa humanidade, tua irmã, que tanto hoje está em processos de dificuldades, de padecimentos e de dores. Ampara-nos, Mestre, nesse instante, para que com liberdade possamos prosseguir no nosso caminho de paz. Que assim seja. Graças a Deus. Olá, é uma alegria estarmos aqui juntos novamente, nessa casa que é tão querida, nessa casa em que tenho tantos corações amados. É mesmo uma felicidade estar aqui novamente. Bem, hoje nós fomos convidados a refletir acerca da Lei de Liberdade. Capítulo 10 do Livro dos Espíritos é uma das 11 leis morais descritas por Kardec nesse livro. E hoje nós vamos falar acerca da liberdade de pensamento e da liberdade de consciência. Bom, quando eu vi esse tema, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi uma pergunta assim: o que é ser livre? Liberdade, né? O que é ser livre? Aí eu respondi para mim mesma: bem, eu sou livre quando eu posso fazer tudo aquilo que eu quero. Mas aí me veio uma segunda pergunta. Eu fiquei me perguntando: será que isso é possível? Será que eu posso fazer tudo aquilo que eu quero da maneira como eu bem entender? Aí fui ao Livro dos Espíritos, na questão 826. Nessa questão, Kardec pergunta aos benfeitores em que condições o homem poderia gozar dessa liberdade absoluta. E os espíritos respondem que não é possível. Se mais de um homem está presente, ou seja, se eu não estou sozinha, eu não tenho como ter uma liberdade absoluta. Por quê? Porque vivendo em sociedade, há uma série de direitos que precisam ser respeitados. Então eu preciso aprender a respeitar o direito do meu irmão, para que o meu irmão respeite também os meus direitos. Aí eu fiquei pensando, mas então eu jamais terei essa liberdade absoluta. Isso é o quê? É um sonho? Será? Eu nunca vou conseguir dizer que sou livre, absolutamente livre? Aí fui de novo ao Livro dos Espíritos. E lá na pergunta 833, Kardec faz essa pergunta aos benfeitores. Ele pergunta se existe alguma forma em que a gente sinta uma liberdade absoluta. E olha qual foi minha surpresa. Os benfeitores disseram que é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites. Quando eu li isso, eu me lembrei da história de Sócrates. Sócrates foi mestre em filosofia, em moral, em ética na sua época. E ele estava preso porque havia sido condenado à pena de morte. E ele então seria envenenado e dessa forma desencarnaria. Só que seus discípulos se reuniram, armaram todo um plano para libertar Sócrates da prisão. Chegaram até ele e conversaram com ele, que haviam arquitetado todo um plano, inclusive o guarda que tomava conta de sua cela já estava também envolvido nesse plano.
E aí os discípulos diziam: Mestre, você não será mais prisioneiro, você estará livre. Sócrates então vira para os seus discípulos e pergunta: mas quem foi que disse a vocês que eu não sou livre? Meu pensamento é livre. Olha que beleza essa consciência de saber que o pensamento é livre, que a gente pode ir onde bem entendermos através dos nossos pensamentos. Mas aí lembrei dessa história de Sócrates e fiquei pensando, que bom, a gente pode então pensar em tudo aquilo que a gente desejar, não é assim? É verdade, mas tem um porém. Lá no Céu e Inferno, que é uma das obras que compõem o Pentateuco, os 5 livros, né, que Kardec deixou pra gente, um desses livros chama-se Céu e Inferno. Nesse livro, na primeira parte, a gente tem lá o Código Penal da Vida Futura. No capítulo 7, mais especificamente no item 8, olha o que Kardec afirma. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consciências fatais. Espera aí. Ele disse que não existe um pensamento mau que não acarretará numa consequência ruim. Então, a gente já começa a pensar que a gente precisa tomar conta dos nossos pensamentos. A gente, na verdade, precisa exercitar essa liberdade de pensar através da nossa razão. Mas a gente também falou que um dos itens a serem refletidos neste dia de hoje seria a liberdade de consciência. Liberdade de pensamento e liberdade de consciência. Mas o que é essa consciência? Como assim liberdade de consciência? Kardec perguntou isso aos espíritos, e os benfeitores, lá na questão 835, nos dizem que a liberdade de consciência, ela, na verdade, ela pertence a todos os outros nossos pensamentos. Isso porque a consciência, na verdade, segundo os espíritos, é um pensamento íntimo. Se é um pensamento íntimo, é um de nossos pensamentos. Mas tem um detalhe, né, nesse pensamento íntimo. É que esse pensamento, essa noção de consciência, tem a ver com a nossa condição evolutiva. Porque na medida enquanto vamos evoluindo, a gente vai tendo a noção do que é certo e do que é errado. Essa noção de certo ou errado é que vai fazer com que a gente entenda as leis divinas, que, aliás, segundo os benfeitores, lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, estão na nossa consciência. Então, essas leis divinas, essas leis de Deus, que precisam ser por nós compreendidas, mas também precisam ser transformadas em atos do nosso dia a dia, são elas que vão dizer o quanto nós estamos evoluídos em moralidade. Nós dependemos do conhecimento dessas leis para sabermos o quão evoluídos estamos neste momento de nossas vidas. Então vamos recapitular. Quando a gente fala em liberdade, a gente está falando de uma faculdade que o indivíduo tem de decidir ou de agir
conforme a sua vontade própria. Então, na verdade, a liberdade me deixa ser dona de mim mesma. Só que essa liberdade jamais será absoluta se eu vivo numa sociedade. Porque em vivendo numa sociedade, eu preciso aprender a respeitar o direito do outro para que o outro respeite o meu direito. Kardec diz que essa liberdade absoluta só seria possível se eu vivesse num deserto, como um eremita, sozinha, sem ter que dar satisfação, sem ter que prestar contas de nada àqueles que estão ao meu entorno. Porque do momento em que eu vivo em sociedade, todos os indivíduos que fazem parte dessa sociedade têm direitos recíprocos. E essa liberdade, então, não é absoluta, ela é relativa. Porque a liberdade e o direito de uma pessoa terminam onde começam a liberdade e o direito do outro. Então, essa lei de liberdade nos faz perceber como é importante a lei de sociedade, o fato de nós vivermos juntos. Nós precisamos estar juntos para podermos progredir. E não podemos nos esquecer que qualquer prejuízo que causemos a outrem não ficará impune. Nós teremos que reparar esses prejuízos causados. E aí a gente lembra aquela regra de ouro que Mateus descreve muito bem no capítulo 7, versículo 12 do seu evangelho, quando retrata o dizer de Jesus: não faça ao outro aquilo que você não gostaria que os outros fizessem a você. Então, essa lei de liberdade, ela vai ser melhor entendida, a gente vai entender essa liberdade de pensar quando a gente unir a essa liberdade de pensar a liberdade de consciência. Isso porque a nossa liberdade de pensar é plena, mas a liberdade de consciência, ela é restrita. Nós podemos, através do nosso pensamento, refletirmos não apenas as nossas ideias, mas também as ideias daqueles espíritos encarnados e desencarnados que têm afinidade conosco. Por isso, a importância de nós prestarmos bastante atenção nesse chamado pensamento íntimo, nessa nossa liberdade de consciência. Não podemos nos esquecer jamais que à medida que vamos evoluindo, que à medida que vamos tendo mais conhecimento do certo e do errado, mais nos será cobrado. Muito será cobrado a quem muito for dado. Então, na medida em que a gente vai tomando conhecimento dessas leis divinas, a gente vai ser mais cobrado, a gente tem mais responsabilidade. Essa consciência, na verdade, ela é uma faculdade que nos permite estabelecer julgamentos morais, juízos de valor. Isso, obviamente, através do que aprendemos ao longo de nossas muitas encarnações e também através do contexto cultural em que estejamos incluídos no momento. Nossa liberdade de pensar é ilimitada, mas nossa consciência sofre restrições. E se a gente não tiver cuidado
com essa consciência, cuidado com essas restrições, a gente acaba por desencadear em nós ações eticamente e moralmente abusivas. E essas ações vão causar desarmonia e sofrimento, tanto em nós mesmos quanto naqueles que estão ao nosso entorno. Daí a nossa cautela quando formos julgar algum ato, algum pensamento de alguém, porque a gente pode estar atentando contra a liberdade de consciência de outra pessoa. Todos nós temos direito dessa liberdade de consciência, de termos as nossas convicções. Agora, nós precisamos também termos a convicção de que essa liberdade de consciência do outro, ela pode ser mudada. Ela pode não permanecer da forma como é. Mas isso vai depender do modo como nós apresentarmos o nosso ponto de vista. Nós não podemos achar que por meio de imposição, de gritos, de palavras ásperas, nós vamos mudar a consciência do outro. Consciência essa que pode estar fazendo mal para uma coletividade. Então, Kardec nos adverte que nós devemos sim interferir nessa liberdade de consciência do outro se esse outro está causando mal à coletividade, mas que nós devemos ter muito cuidado com essa forma de falar. Nós devemos sempre nos lembrar de Jesus, que era manso, era terno, era doce. Ele conseguia mudanças através de persuasão e não através de imposição. E aí eu fiquei me perguntando, nosso grande problema está em acharmos que se alguém não pensa como nós, esse alguém está contra nós. Será que é isso mesmo? Será que se alguém não pensa da mesma forma que eu, essa pessoa é minha inimiga? Não é. Nós precisamos entender que somos livres pensadores. A doutrina espírita nos ensina isso. Ela nos diz o quão importante é estarmos sempre questionando, estarmos sempre perguntando se aquilo está de acordo com a ciência, se aquilo é correto. Muitas vezes, um questionamento leva o outro a refletir e a mudar seu ponto de vista. Como muitas vezes, através de um questionamento que nos é feito, mudamos de opinião. Podemos mudar, por que não? Somos indivíduos, somos espíritos imortais. Qual é o nosso objetivo? Crescer. Nosso objetivo é nos transformarmos. Então, como é que a gente vai dizer que não mudamos um ponto de vista? Que encarnamos e vamos desencarnar pensando da mesma forma? Não. O nosso pensamento é livre, ou pelo menos deveria ser. Nós precisamos ouvir o outro. Nós precisamos fazer com que o outro nos ouça, para que juntos possamos crescer, possamos evoluir. Nós somos, na verdade, livres ao pensar, ou somos prisioneiros de nossos próprios pensamentos? Isso também é um questionamento interessante. Não podemos pensar sobre aquilo que bem entendemos? Mas espera aí. Quantas vezes
influenciados por pensamentos que às vezes nem são nossos, são de espíritos encarnados ou desencarnados, e esses pensamentos, através da sintonia, da afinidade, chegam até nós. Quantas vezes não somos escravizados por esses pensamentos? Nos tornamos prisioneiros deles. Será que nunca nos sentimos invadidos e presos e prisioneiros pelo pensamento da gula? Pelo pensamento do ciúme, da vaidade, da raiva, do álcool, das drogas? Quantas vezes esses pensamentos nos atormentam? Somos prisioneiros deles e acabamos cometendo atrocidades em função desses pensamentos. O estudo de hoje é um convite a refletirmos sobre os nossos pensamentos. Como é que estamos nos educando? Como é que estamos educando os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos? Como temos agido em nossa casa, em nosso trabalho? Estamos impondo os nossos pontos de vista o tempo inteiro? Mãe, por que não pode? Por que não? Quantas vezes respondemos dessa forma aos nossos filhos? Patroa, descobriu uma nova receita, uma nova forma de fazer esse prato. Não, faça como de costume. Tio, me empresta seu carro? Não, tá maluco? Mas por quê? Já não disse que não? Quantas vezes agimos dessa forma com pessoas que são tão importantes para nós? Nós precisamos encorajar os que estão ao nosso entorno a pensar. Jesus fazia isso. Lembram da parábola da mulher adúltera? Uma mulher foi pega em adultério e seu marido a leva em praça pública junto com outros homens, gritando, esbravejando e pedindo que ela seja apedrejada. O apedrejamento era a forma de que eles tinham de punir o adultério naquela época. Encontram Jesus e aí falam com ele que aquela mulher havia pecado, ela havia sido pega em adultério, que ela tinha que ser apedrejada. Jesus, com sua doçura, com sua brandura, não discute, nada fala, apenas começa a escrever umas palavras sobre a areia. Dizem que ali ele escrevia os erros de cada um daqueles homens que ali se encontravam. Quando acabou de desenhar, virou-se de frente para a multidão com uma afirmativa tranquila, calma. Ele simplesmente pediu a quem tivesse livre de pecado que atirasse a primeira pedra. Disse que todos foram saindo da praça, um, a começar pelos mais velhos. Isso porque, naturalmente, quanto mais velhos ficamos numa encarnação, temos a probabilidade de mais erros termos cometido. Saíram todos e ficaram apenas ele e ela. Pergunta Jesus à mulher: alguém te condenou? E ela responde: não, Senhor. Também eu não te condeno. Vá e não voltes a pecar. O que Jesus fez
com aqueles homens que ali se encontravam. Jesus levou-os à reflexão. Jesus levou aqueles homens a pensarem. Nós precisamos nos encorajar a nós mesmos a pensarmos, mas também precisamos encorajar aqueles que estão ao nosso entorno a pensarem. Nós ainda matamos por ciúme e dizemos que estamos matando por amor. Nós destruímos templos religiosos sob a alegação de que as pessoas que ali se encontram não pensam da mesma forma que nós. Até onde vai chegar a nossa intolerância? Até quando nós continuaremos a ser escravos de nossos pensamentos? Esses pensamentos que poderiam e deveriam ser libertadores. Marta, como é que eu me livro desse pensamento que me chega e que eu não quero? O que eu faço? Sei muitas vezes que não é meu, outras vezes sei que é. Quero afastar, mas como é que eu faço? Será que a gente não conseguiria afastar esse pensamento ruim se a gente ligasse para um amigo? Se a gente assistisse uma das muitas palestras que existem hoje no YouTube? Ou mesmo lendo um bom livro? Será que dessa forma o nosso pensamento não seria desviado? Eu queria terminar essas reflexões de hoje trazendo uma pergunta do Livro dos Espíritos que eu achei muito pertinente para que todos nós possamos pensar. Kardec, na questão 842, pergunta assim aos benfeitores: de que forma a gente vai poder reconhecer entre todas as doutrinas, olhem bem, que alimentam a pretensão de ser a única expressão da verdade, aquela que tem o direito de se apresentar como tal? Kardec então está perguntando, olha só, tem um monte de doutrinas, tem um monte de gente dizendo que a doutrina que professa é aquela que é a pura expressão da verdade. Aí Kardec pergunta, como é que eu vou saber qual é a melhor? Os espíritos respondem a Kardec. Não vou ler toda a resposta, leiam depois, é interessante, mas vou me ater à seguinte frase dos benfeitores: aquela que apresenta a expressão da verdade é aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Brilhante a resposta dos benfeitores. Eles estão nos mostrando que nós não devemos ser intolerantes com a consciência íntima de ninguém. Porque cada um de nós tem direito a essa liberdade de consciência que foi adquirida através de nossas muitas encarnações. Que nós não devemos desrespeitar essa liberdade de consciência de cada um de nós, porque só assim nós conseguiremos ser uma sociedade melhor, uma sociedade onde o bem impere,
uma sociedade em que chegará o dia em que nós teremos liberdade absoluta de pensar, porque nesse dia só pensaremos no bem, só pensaremos no amor, só pensaremos na caridade, bandeira da doutrina que abraçamos. E agora, meus irmãos, vamos aproveitar essa ambiência criada pela casa de Francisco. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e vamos dizer assim: Senhor Jesus, Pai de infinita bondade, amigos espirituais que com certeza se encontram ao lado de cada um de nós neste momento. Gratidão por essa oportunidade bendita de estarmos aqui, agora, neste momento, dividindo essas reflexões. Gratidão, Mestre amado, pela vida. Gratidão por essa encarnação bendita. Ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos. Ajuda-nos na construção de um mundo melhor. Ajuda-nos, Jesus, a não desistirmos nunca. Ajuda-nos na nossa liberdade de pensarmos. Ajuda-nos também na nossa liberdade de não sermos intolerantes e intransigentes com a liberdade de nossos próximos. Por fim, Mestre amado, pedimos suas bênçãos amorosas sobre esse planeta tão necessitado de amor e de paz. Que assim seja, graças a Deus.